De volta com o nosso programa Tudo Posso, vamos falar de estresse. Você está se sentindo estressado? Então a gente vai falar sobre isso agora. As facilidades e agitação da vida moderna trouxeram consigo o estresse. O trânsito, a instabilidade no emprego, a violência, entre outras coisas, fazem com que recebamos doses diárias de estresse. Mas o estresse em si não é algo ruim. Na verdade, ele é importante, uma importante resposta do organismo para a manutenção da vida. Temos que aprender, portanto, a lidar com ele, não permitindo que o estresse traga consequências para a nossa saúde. Os eventos de fim de ano costumam, por exemplo, ser grandes causadores de estresse. Preparação de festa de Natal, viagens, volume de trabalho, formatura de filhos, o encerramento de um ano que tende a ser encarado, esse estresse, por nós como o fechamento de um ciclo importante. Nós estamos recebendo a psicóloga e escritora Marilene Simão para dar dicas de como nos livrar desse estresse. Tudo bem, Marilene? Tudo, e você, querida? Que bom ter você aqui. As pessoas, que... elas ficam muito estressadas, principalmente no final do ano, né? Sim. Por que isso acontece? O que acontece, Maria, é que existem muitas pessoas estressadas, assim como existem aquelas totalmente relax. Nada tira a tranquilidade delas. Essas são bons exemplos, tá? Agora, as estressadas, eu costumo orientar o seguinte: não deixa as situações difíceis acumularem. O que acontece com os estressados? Eles dão uma dimensão muito maior para os problemas, a realidade é uma e a tendência deles aumentarem aquilo é muito grande. Isso, às vezes, é pela própria criação da pessoa. No desenvolvimento dela, ela foi vendo que a família também era assim. E ela foi aprendendo a ser assim. Daí os pais tomarem esse cuidado de como apresentam as situações da vida e resolvem perante os filhos. Quando a pessoa ela é muito estressada, a primeira percepção que eu tenho foi um aprendizado. Ela carrega essa genética, ela tem que mudar isso. Vai se aproximando o final do ano, a tendência é uma euforia maior. Junto com essa euforia maior, é ela fazer uma contabilidade da vida dela negativa. Então, a contabilidade nunca é positiva, né? Então, tá aqui o saldo positivo, isso é verdade. Tá aqui o negativo. Tudo que você fez no ano, você se propôs e acabou não fazendo. Isso, e não é verdade. É que a pessoa tem, o estressado, ele tem a tendência a dar aquele valor imensurável ao que ele não fez ou ao que não deu certo. Então, ele vai acumular em poucos dias aí de final de ano uma culpa e uma frustração muito grande, desnecessárias. Ele vai gerar para ele uma frustração desnecessária, porque focando principalmente no estresse de final de ano, eu quero lembrar as pessoas que é final de ano, não é final de vida. Porque dá a impressão como as pessoas começam a pensar: nossa, mas como é que eu vou fazer? Como que eu vou realizar? Eu não consegui, não deu tempo. Eu tenho uma paciente que passou o ano inteiro tentando perder 3 quilos. Não conseguiu, não é o final da vida. Para ela é, porque eu não tive tempo, eu não consegui. Como é que você não tem tempo para perder 3 quilos? É porque ela, lógico que o estresse é tão grande que não permitiu com que ela tivesse um tempo livre para ela se exercitar, fazer alguma coisa melhor para perder peso. E o que você faz quando você se sente mal, né? A gente viu os casos aqui de alopecia. Aliás, esse estresse, ele tem uma consequência no nosso físico? Sim, total. O estresse, principalmente de nível alto e prolongado, aquele que faz uma curva e essa curva nunca desce, para ali em cima, fica ali, ele vai alterar todo o sistema imunológico, todo o sistema fisiológico, metabolismo, ele vai diminuir todas as células de defesa. E o que vai acontecer com isso? Vão surgir as doenças autoimunes, como o caso da alopécia, é autoimune. Vai surgir doenças de pele gravíssimas, autoimune. Vão surgir tumores, porque tudo ocasionado pelo estresse prolongado, que é muito ligado ao sistema imunológico, vai alterar todas as defesas. O corpo não tendo defesa, não reagindo porque ele não consegue mais reagir, vai surgir tudo isso. Então não adianta, Maria, quando você percebe que você está num nível de estresse descontrolado, que isso está
causando problemas para a sua saúde, para o seu humor, você passa a ser uma pessoa descontrolada. Eu tenho visto, principalmente final de ano, você vai dar uma voltinha no shopping porque é necessário, vai comprar presente para um, para outro. Tem pais que não têm mais a menor paciência com seus filhos, que querem viver aquela fantasia de entrar nas lojas de brinquedo e ficam querendo tudo. Eu já vi pai e mãe pegando o filho pelo braço de um jeito que aquilo pode arrancar o braço, o ombro da criança do lugar, para tirar a criança dali de dentro. Gente, tá tudo errado. É o mundo da fantasia da criança. Entra naquilo. Deixa esse estresse de lado, diminui isso. É um exercício diário. Todos os dias... O que fazer? É, assim, na prática? Na prática, todos os dias você faça uma reflexão da sua vida, 5 minutinhos. Então, que rumo eu estou... E se você fizer uma reflexão e falar assim, ai meu Deus... Geralmente é assim para o estressado, mas a ideia qual é? Fazer a reflexão para que você tenha oportunidade de ver que rumo você está dando na sua vida e na sua saúde. Porque você fazendo essa reflexão, Maria, você consegue mudar algumas coisas, você consegue promover alguma coisa melhor na sua vida, mudar a sua percepção. Pode até ter um caderninho? Pode ter um caderninho, ótimo. Você pode fazer uma selfie sua em alguns momentos do dia e refletir à noite o porquê daquela fisionomia tão pesada. Olha, o estresse, ele só vai mudar a sua vida para pior. Tá? Dependendo do grau que você o mantém. Você tendo conhecimento disso, faça essa reflexão para que você tenha oportunidade de, no dia seguinte da tua vida, você não carregar tanto problema, tanto estresse, promover mudanças necessárias no teu próprio humor, parar com aquela síndrome da Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Está tudo errado. Por isso, essa quantidade de pessoas em pronto-socorro, pronto atendimento, internações recorrentes, tudo ocasionado por um estresse mal gerenciado. O estresse pode levar à depressão? Sim, principalmente levar à depressão, porque você perde o controle sobre o seu humor. Algumas emoções se sobrepõem a outras e aí fica muito difícil você conseguir dar conta daquilo. Então, para você evitar essa depressão sazonal, que é depressão que acontece em alguns momentos do ano ou da sua vida, já vai combatendo o estresse. Tenha noção, tenha certeza de que se você não controlar o estresse, você vai produzir doenças de tratamento difíceis e também uma depressão. Controle isso, tudo pode ser controlado na vida, tudo tem solução, mas tem que começar de você. Não fique esperando que alguma coisa externa vai te ajudar a mudar um comportamento teu. Avalie você as suas condições internas e promova mudanças. Se for difícil, Maria, aí você vai buscar ajuda de um especialista, mas não deixar chegar a esse ponto. Então, entendi. O a pessoa estresse... controlar, ela conseguir Exatamente. Controlar, né? Porque é impossível você não perceber que você está descontrolado. Com relação ao final do ano, as pessoas devem chegar nessa época, por exemplo, a gente está dia 24 de novembro, devem fazer caderninho assim, eu preciso fazer tal coisa, preciso isso, preciso aquilo, preciso fazer o Natal, preciso comprar os... É bom ou é pior isso? Não, é bom. Você pode se organizar, você pode se planejar, mas sem muitas expectativas de que no final tudo ocorra perfeitamente, porque sempre vai ter um senão. Então você se organiza sim, isso é muito bom, faz um planejamento do seu final de ano, mas não crie tanta expectativa de que aquilo tenha que ser perfeito, Maria. O que é perfeito? Vamos supor, pode cair uma tempestade no ano novo, uma chuva e você organizou tudo a céu aberto. Calma, vamos dar um jeito, cada um pega o seu pratinho e vai para dentro. Então, são dicas que eu dou para que a pessoa, se caso se deparar com uma situação difícil, não entre em choque com ela mesma e com toda a situação ao redor.
né? Tem um exame que a gente faz para medir o estresse, não tem? Tem Cortisol, vários. não é isso? Isso. O cortisol, você vai medir de manhã, vai medir no final da tarde, ele vai indicar no sangue como está o teu nível aí de adrenalina, de cortisol, de estresse, mas nada melhor do que você mesmo ser Avaliar. o seu termômetro, né? Às vezes, olha, eu estava dentro de um táxi há um tempo atrás e ele foi entrar numa rua que não tinha placa, que não podia entrar. E nisso ele atrasou o trânsito que estava vindo na direção contrária. Olha, Maria, ele foi tão xingado em poucos segundos, mas tão xingado por quem passava ou tentava vir de lá. Falei, gente, o mundo, as pessoas estão... Sabe que às vezes, sem querer mesmo, quando você quase vai e não vai lá na hora do farol, Sim. e você para um pouco na faixa. Isso. Já pessoas bateram no meu carro. Isso. Passaram e bateram no carro. Então, Não é você vê o absurdo uma coisa dessa? nível do estresse da pessoa, do seu descontrole. Porque ela não pode entender, não é verdade? Exatamente. Calma, um minutinho. Por isso que muitas vezes acontecem algumas leis aí proibindo isso, aquilo, para evitar um mal maior. Porque as próprias pessoas perderam o controle sobre o Elas comportamento delas. Que isso? Então, são vários exemplos que nós vamos vendo e vamos tendo aí no mundo externo que mostra que as pessoas perderam o controle sobre o seu estresse. Sabe o que eu quero perguntar? O estressado, ele é estressado no trabalho, na vida, ou ele pode conseguir segurar, de repente, no trabalho e tudo acontece na família? Geralmente, o local mais fraco, onde tem as pessoas mais tranquilas, é que mais tomam do estressado. Então, vamos supor, no serviço dele, ele não pode explodir, porque ele tem consciência plena de que ele vai ter uma consequência negativa. Ele pode, inclusive, perder o emprego dele. Então, onde ele vai explodir? Com o filho, com a esposa, dentro do elevador, ou com uma pessoa que não seja tão ameaçador, ou vai bater no capô de um carro, entendeu? Dificilmente ele vai enfrentar um outro estressado à altura. Dois estressados à altura dificilmente se encontram assim. É sempre um está mais estressado, o outro um pouco menos estressado. Aí quando acontece desse encontro mesmo de dois estressados num nível muito alto, a coisa fica muito Pode acabar séria. Casamento e tudo, Exatamente. Então eu peço a todos, como especialista nessa área de doenças de fundo emocional, o que mais tem levado as pessoas a internações, a infartos, AVC, desenvolver câncer, a própria alopecia, é sempre uma depressão grave, é sempre um estresse grave. Tudo que pode, ao longo dos dias, com uma reflexão, ser evitado, ser diminuído, ser controlado. O estressado, ele tem uma sensação de que o mundo vai acabar naquele dia, né? É isso que acontece? Isso. É uma ansiedade, uma expectativa, uma coisa que... Porque nós temos algumas emoções que sobrepõem a outras, tá? Então, geralmente, quando a pessoa está muito estressada, numa adrenalina muito alta, ela perde um pouco o controle, a razão. E ela quer, o ataque, a fuga, qualquer coisa nesse nível. Então, ela tem que entender sempre que ela tem que exercitar as boas emoções, tá? Sempre. A irritabilidade, isso não é bom. A raiva, alimentar a raiva, isso não é bom. Isso vai crescendo dentro da pessoa conforme o nível de estresse dela. Se ela tem uma profissão que é exaustiva, ela que procure uma forma de compensar esse estresse, essa exaustão, com um lazer, mesmo que seja um lazer forçado, porque ninguém merece conviver ou se relacionar com uma pessoa que sabe que está num nível de estresse muito alto e se mantém naquilo. Isso é o fim do mundo. O estressado, ele tem que prestar atenção no que os outros falam dele? Precisa, mas geralmente são Principalmente teimosos. a família? Isso. Alguém tem que chegar nele e falar, olha, para e reflete no que você fez. Pensa no que você falou. Sempre tem um que faz isso, sempre tem um, tá?
o estressado, ele não percebe às vezes que a punição dele em cima de algum erro produzido por alguém é muito maior do que o erro. Então, aquele que está recebendo a punição tem que chegar e falar, poxa, mas precisava de tudo isso? Nossa, eu reconheço que eu falhei nisso, naquilo, mas eu não precisava tudo isso. Então, às vezes, você precisa trazer o estressado para essa realidade dele. Não tenha medo, não tenha receio, traga, porque é uma forma de ajudá-lo, Maria. São muitos estressados, não adianta você chegar para a pessoa e falar, deixa para lá, hoje ele não está bem. Não, dá um alerta para ele. E ele parar para refletir no final do dia de como ele conduziu esse estresse dele, a vida dele e dos outros que estão do lado dele. Às vezes a gente usa essa palavra estresse de uma forma até boba, né? Ah, seu estressado, não sei o que e tal. Mas é uma coisa muito séria, muito né? séria. Eu acho que muita gente que está assistindo ao programa agora pode até estar achando, falando assim, não, peraí, eu preciso parar. Eu me encaixo nesse perfil, exatamente. E mesmo aqueles que estão internados, estão assistindo o seu programa de um hospital, reavalia. Muitas vezes são internações recorrentes, visitas em pronto-socorro recorrentes, por quê? Tudo ocasionado, consequência de estresse mal administrado, mal gerenciado, que a pessoa insiste em não mudar aquele comportamento, em não mudar aquele humor. Vai chegar nesse ponto, doente mesmo. O estressado, ele é agressivo e depressivo também? Sim, ele pode ele tem chorar, alteração de comportamento, ele tem alteração do humor, né, que vai levar à depressão, ele vai ter aquela descarga grande em algum momento e vai chorar muito, como você falou, tá? Geralmente leva para ele busca um relaxamento, então ele começa a beber. São aqueles que mais bebem nas festas de final de ano. Tá, aquele que e não pode beber em festa do trabalho, né? Exatamente. Então acontece coisas, infelizmente, depois difíceis de resolver, porque poxa, o cara passou estressado o ano inteiro, chega na festa de final de confraternização, vai beber bebe até pouco cair. Mais, exatamente, vai dar vexame, né? Então, procure ter um olhar especial para você todos os dias, Maria. Não é só naqueles momentos em que o estresse explode mesmo. É todos os dias, procura refletir o rumo que você está dando na sua vida, como você está conduzindo a sua vida e também daqueles que convivem com você, pensando numa qualidade de vida, pensando numa vida melhor, gerencie melhor o seu estresse. Todos estamos estressados, Maria. Com a situação do país, todos estamos estressados mesmo. As pessoas muito perdendo estresse. Enfim. Então, são coisas sérias acontecendo. Muito sérias. Né? Pessoas não é uma brincadeira. Dinheiro, com dívidas, são coisas, sabe, que mexem com a dignidade da pessoa. Então, vamos todos nós fazermos uma reavaliação de como está sendo a nossa conduta interna e externa. Você acha que o brasileiro está tendo que aprender com tudo isso? Sim, tudo é um aprendizado na vida, tudo. Tudo de alguma forma... Mas é um aprendizado coletivo, no caso, né? Isso. Tudo, de alguma forma, vem cooperando para que nós tenhamos uma reflexão melhor de como nós estamos agindo e como superar tudo isso. Porque se você pensar friamente, meu Deus, de que forma nós vamos superar tudo isso? Tudo que está acontecendo no nosso Brasil, toda essa corrupção, todo esse problema de internação em hospitais, saúde pública, problema econômico, tudo te leva a um estresse. Então, vamos manter a calma. Um momento importante agora, nessas festas de final de ano, nesse espírito natalino, vamos manter a calma. Procura ouvir o outro, procura fazer reuniões onde você consiga interagir. Às vezes eu estou de uma forma tão estressada que eu não consigo raciocinar direito. Você está mais tranquila, vai me dar uma outra visão da vida, vai me ajudar a entrar o próximo ano um pouco melhor do que eu saí neste. Então, é a reavaliação. Acho que o
que é super importante que você falou, é bom a gente falar de novo, é que não achar que é o final do ano é o final do mundo. E nem da vida, né, Maria? O final de ano é espírito natalino. É que tem essa data que a gente põe. Mas não que, é né, o fim da vida. E se for para alguém, que vá com dignidade, se for um doente terminal, que vá com tranquilidade, com dignidade. Mas para aqueles que ficam, ver a vida, viver a vida, celebrando a vida com mais tranquilidade. Não, com certeza. Com certeza, esse final de ano, as pessoas ficam bem estressadas. Às vezes ela não é estressada, mas fica estressada nesse período. É o momento de pensar. É a mesma coisa assim. que pré-casamento. Pré-casamento também as noivas, sabem que as noivas ficam muito estressadas. Nem sei se os noivos largam as noivas também. Tá tendo briga até em dia de casamento, tem cabimento isso? Atendo pacientes assim. No dia do casamento, um deles bebeu um pouco Falar mais. em briga, só a última coisa, não vamos brigar no dia de Natal, né? Porque sempre acontece, às vezes as pessoas bebem e não sei o quê, e por causa do estresse. Exatamente. No encontro familiar acaba surgindo um assunto ou outro que aquilo vai inflamar. Evitem isso ao máximo que puderem. Confraternizem, é um momento tão especial. Propicie isso para você e para o próximo também que te convidou. Bom, eu adoro você porque você tem uma visão muito positiva da vida, né? Muito. E isso é muito importante. Eu insisto nisso, Maria. Isso é muito importante, principalmente para pessoas que têm problemas e estão assistindo neste momento. A pessoa que não tem problema, tudo bem, né? Mas a pessoa que tem problema, ela vai sentir, ela vai olhar e falar assim, não, isso aqui tem a ver comigo. Isso. Bom, muito obrigada. Obrigada, muito obrigada. querida. A gente vai fazer um intervalo bem rápido e a gente já volta com uma galinhada. O chefe Beno vai fazer uma galinhada de galinha de Angola. Daqui a pouco.